Funcione. Olha, está funcionando. Oi? É. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez, é uma grande alegria, um grande privilégio poder compartilhar com os irmãos um pouquinho da palavra. E nessa noite eu tenho apenas 2 lições rápidas para compartilhar com os irmãos, que vai levar uns 50 minutos, mas tudo bem, faz parte. Está frio mesmo, então você pode ir se esquentando aí no seu lugar também, né? Daqui a pouco vai sair um café lá embaixo, então fique tranquilo, está tudo certo, estamos em casa, né? Eu quero te convidar nessa noite para que nós pudéssemos continuar a respeito da última mensagem que eu preguei. Eu geralmente não tenho continuado diretamente os textos, mas nessa semana vai calhar que o texto ele tem uma continuação muito preciosa e que de fato faz sentido que a gente continue a sequência daquele texto, justamente falando a respeito de relacionamentos, né? Que é aquilo que eu tenho conversado com os irmãos já há algum tempo e provavelmente farei isso por bastante tempo a mais, já que nós ainda estamos no capítulo 28 de Gênesis, vamos até Apocalipse 22. Então, vejamos o que acontecerá, né? Em 2039, ou mais, na verdade, uns 2100 e pouco, aí talvez a gente termine. O texto de hoje, irmãos, comparado com o da semana passada, falava, né? Os textos da semana passada falavam sobre rebeldia, sobre aquele irmão rebelde. Hoje nós vamos ver o que Deus fez, ou o que Deus faz a respeito das pessoas que são obedientes, que se entregam a Ele e vivem a vida de acordo com a vontade dEle, né? Vamos ver o que acontece nesse sentido. Por isso eu peço que você abra lá, Gênesis capítulo 28, Gênesis capítulo de número 28, e nós vamos ler do versículo 10 em diante, até o fim do capítulo. Gênesis, capítulo de número 28, nós leremos do versículo 10 até o fim deste capítulo. Gênesis, capítulo 28, queridos, do versículo 10 ao versículo de número 22, a palavra do Senhor diz assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Vamos orar mais uma vez? Deus bondoso, nós lemos a Tua palavra, e agora, Deus, nós clamamos que o Teu Espírito Santo fale através dela. Que o Senhor nos conduza, Deus, durante o meditar nessa palavra, que o Senhor nos mostre as lições que o Senhor tem para falar ao nosso coração, e que de fato o Senhor fale, que o Senhor nos transforme à luz dessa palavra.
que ela tenha o poder, através do Teu Espírito Santo, de nos impactar, de nos transformar, de nos mudar a forma como a gente pensa, como a gente fala, como a gente age, mudar o nosso coração, as nossas intenções, e se for o caso, Deus, de sermos repreendidos, que assim sejamos, pelo amor e pela graça do Senhor. Que a Tua palavra, Deus, fale poderosamente no nosso coração essa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até onde Deus vai para cumprir os seus propósitos? Uma outra pergunta: até onde Deus vai para nos transformar? Até onde Deus vai para nos transformar? Até onde Deus está disposto a ir? O que Deus de fato está disposto a fazer para cumprir em nós a sua vontade? Essa é uma pergunta muito simples e curiosa, porque de fato a aparente resposta é: Deus vai até o infinito, até o impossível. Ele faz para que nós sejamos transformados, para que a sua vontade seja cumprida. E é verdade, né? É bem verdade que é isso que ele faz mesmo. Deus não tem limites para cumprir a sua vontade, a não ser os limites que ele mesmo colocou dentro da sua palavra. Deus não pode mentir, então ele não vai até a mentira para realizar a sua vontade, né? Temos esses limites que ele mesmo coloca. Deus não pode ir contra o seu caráter. Mas aquilo que não toca no caráter de Deus, Deus pode fazer. Se Deus precisar parar o tempo, se ele precisar congelar o sol, se ele precisar parar a terra de girar, se ele precisar te tirar de um lugar e levar para outro, se ele precisar te tirar de uma situação e colocar em outra, se ele precisar curar, se ele precisar agir de tal ou daquela maneira, o Senhor certamente fará. Disso nós temos absoluta segurança. E na última mensagem, queridos, eu falei com os irmãos a respeito de como o agir de Deus na vida de Jacó fez com que ele precisasse passar por um momento de muita tribulação na sua vida. E esse momento foi a saída da casa do seu pai, da sua terra, dos seus parentes, do seu conforto, da sua rotina, da sua cultura, e precisar ser inserido em outro lugar, outra cultura, outra forma de ver a vida, de pensar as coisas, outra forma de trabalhar. E da mesma forma como as atitudes de Jacó perante o Senhor, com a sua mãe, com o seu pai, e mesmo com o Senhor, e com ele mesmo, fez com que o seu irmão se rebelasse contra Deus, contra a sua família, e tivesse uma atitude completamente incoerente com a família que levava a continuidade da aliança naquela época. E a primeira coisa que eu quero que você perceba nesse texto, daquilo que acontece com Jacó quando ele sai, está absolutamente relacionado com a sua maturidade, com o seu amadurecimento, em todos os sentidos da vida. Não só no sentido físico, de ser uma pessoa melhor, de aprender isso ou aquilo, aquela forma de agir ou aquela forma de pensar, mas também a sua vida espiritual e a sua maturidade espiritual. E aqui, quando ele sai da sua terra, ele já tem algo bastante, um desafio bastante complexo para viver. Porque ele saiu às pressas e basicamente sem nada. Haja visto que o texto, já nos seus versículos de 10 e 11, vai nos dizer que Jacó, então, precisou dormir em uma pedra. Então, a primeira lição para que você crie maturidade, ou se você precisar ensinar maturidade para alguém, é: construa um travesseiro de pedra. Dorme na pedra, né? Seu marido está te incomodando lá? Põe ele para dormir na pedra, não tem problema. Se Jacó pôde sobreviver uma noite, ele também pode, né? Nós também podemos. A vida é assim. Mas veja que é curioso a questão da pedra, porque esse era um homem que vivia debaixo de um grande conforto. Lembre-se que a família da aliança nessa época era extremamente rica.
pelo menos de acordo com os padrões da época, né? E ele então é tirado de todo esse padrão, ele é tirado de toda essa circunstância que cercava ele, e aí ele então precisa se virar, ele precisa numa noite dormir em uma pedra, muito provavelmente no relento, né? A luz do céu ali mesmo, a luz das estrelas, precisou dormir no relento. Para alguém que já estava acostumado com uma forma de viver, isso deve ter sido terrível. Que noite pesarosa que deve ter sido essa. Muito provavelmente Jacó deve ter dormido na marra, deve ter desmaiado de cansaço. Afinal de contas, né, eu nunca dormi numa pedra, não sei como é que é, mas eu imagino que não deve ser lá muito agradável, né? Mas ele dormiu na pedra. Só que perceba, irmãos, que quando Deus nos tira da zona de conforto, quando Deus quer transformar a nossa vida, de fato nós passamos por alguns desafios, mas nós não estamos sós nesse desafio, nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados, o Senhor permanece conosco, permanece falando conosco, permanece nos instruindo, nos aconselhando, se necessário nos carregando no colo, mas a verdade é que nós não estamos sós, da mesma maneira que Jacó não estava só. Mas o problema maior de Jacó não é a saída da sua terra, não era a perseguição possível do seu irmão, não era o que ele viria a enfrentar daqui para frente. Mas o maior problema de Jacó era relacionado à sua maturidade espiritual, à sua fé. E, em outras palavras, como ele se relacionava com Deus até aqui. E nós vamos perceber ao longo desse texto que, na realidade, irmãos, Jacó não acreditava em Deus. Ele não tinha comunhão com Deus. Mas a primeira lição que nós temos é essa. Nós precisamos desenvolver a maturidade, mas o problema é que nós só conseguimos atingir uma maturidade terrena, física. Você consegue aprender, você consegue ir para a escola, ir para a universidade, você consegue tirar um PhD, você consegue melhorar o seu conhecimento em todas as áreas da vida, e você consegue também melhorar a sua sabedoria, a forma como você lida com a vida, como você recebe as notícias, como você pensa as coisas, a forma como você fala e como você age com tudo o que acontece ao seu redor, ou mesmo dentro de você. No entanto, por mais que a gente se esforce, é impossível nós atingirmos maturidade espiritual sozinhos. Porque quem dá a maturidade espiritual não somos nós, mas é o próprio Deus. Nem eu mesmo, como pastor, posso te dar maturidade espiritual. Somente Deus pode trabalhar na sua vida para que, de acordo com a vontade dEle, você então amadureça espiritualmente. Na vida de Jacó foi uma pedra, o início de tudo. Dormir em uma pedra, longe do conforto, longe da família, muito provavelmente sozinho, talvez com medo de ser atacado por salteadores ali, ladrões, bandidos, ou mesmo por animais, né, feras, selvagens. Jacó estava só. Na sua perspectiva, ele estava só, precisando fugir daquilo que ele mesmo fez contra o seu irmão. No entanto, mal sabia Jacó que existia alguém, um Deus soberano sobre a sua vida e sobre todas as circunstâncias, que estava conduzindo a sua vida para um amadurecimento espiritual. Só que o problema aqui é que para algumas pessoas amadurecer espiritualmente é muito fácil. Ela já tem um coração aberto, ela já tem um coração disposto, ela é uma pessoa simples de aprendizado, é fácil de ensinar, tem um coração ensinável, é uma pessoa tranquila, pacífica, que vive o fruto do Espírito de maneira muito piedosa. Mas existem algumas pessoas, como Jacó, que não são piedosas. Algumas pessoas que têm dureza de coração, que são difíceis. Algumas pessoas, irmãos, e eu sei que é muito duro dizer isso, mas algumas pessoas, para atingirem maturidade espiritual, para conhecerem o Senhor, para desenvolverem intimidade com Deus, elas precisam ser amassadas. Ela precisa realmente ser tirada de todo o seu conforto, ela precisa ser desafiada constantemente. Ela precisa ser
bastante afligida, muitas vezes até mesmo de sofrimentos, para que ela possa então desenvolver essa maturidade espiritual, para que ela possa se relacionar de maneira profunda com Deus, para que ela possa entender e vislumbrar que ela precisa de Deus, que ela é dependente de Deus. Se não for assim, a pessoa não consegue aprender de maneira pacífica, ela não tem um coração ensinável, ela precisa o tempo todo ser desafiada, ser amassada, para que ela possa então entender que ela depende de Deus, que ela precisa de Deus, que não existe possibilidade alguma de viver sem estar debaixo da graça e da misericórdia e do amor de Deus. Jacó era assim. Jacó era uma dessas pessoas que precisava ser amassado, que precisava ser transformado a duras penas, que precisava experimentar, que precisou experimentar o sofrimento, precisou experimentar a dureza da vida, para que ele pudesse então se tornar alguém diferente, para que ele pudesse abandonar quem ele era, para se tornar aquilo que Deus queria que ele fosse. Essa é a primeira lição. Quando nós nos relacionamos com Deus, irmãos, nós precisamos de maturidade espiritual. Não adianta você conhecer a Bíblia de cabo a rabo, de cor e salteado, conseguir narrar ela como se fosse o livro de Eli. Quem assistiu o filme, né, sabe o que eu estou falando. Não adianta decorar a Bíblia. Não adianta fazer orações vazias. Não adianta vir para a igreja. Não adianta dar o dízimo. Peguei pesado agora, né? Não adianta você fazer boas ações apenas, ter boas obras. É preciso, irmãos, que nós tenhamos relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus é algo extremamente profundo. Vai além de uma simples oração, vai além de saber a Bíblia, vai além de vir para a igreja, mas é a forma como nós vivemos a vida. É a forma como a gente pensa, é a forma como a gente fala, é a forma como a gente age. Todas as áreas da nossa vida são transformadas quando nós nos relacionamos profundamente com Deus. De modo que, quando nós interpretamos esse sonho que Jacó teve, nós percebemos que esse sonho fala até onde Deus estava disposto a ir na vida de Jacó, na vida do seu povo, na vida dos seus eleitos, dos seus amados. Ele demonstra para Jacó, ainda que Jacó não vai entender todas as nuances desse sonho, né, todas as circunstâncias dele, mas é nesse momento, quando Jacó está só, quando tudo parece perdido, que Deus então revela o seu propósito para ele, que Deus se apresenta de maneira pessoal para Jacó. Antes, ele conhecia o Senhor, ele conhecia de ouvir falar das histórias que o seu pai, que seu avô contaram, ele conhecia as histórias de cor, muito provavelmente, porque era a forma como eram transmitidos os conhecimentos dessa época, era falando, né? E a partir disso as crianças meio que decoravam aquilo. Ele sabia, mas ele nunca tinha se relacionado com Deus até aqui. Era um conhecimento vazio. Ele recebeu a bênção de Deus, transmitida pelo seu pai, mas ainda assim, ele não sabia nem o que ele estava recebendo. Ele não tinha a menor noção do que ele estava recebendo. E agora, então, Deus se apresenta para Jacó. E ele já demonstra para Jacó, ainda que ele não vai conseguir entender isso, mas ele já demonstra como vai ser o seu plano de salvação. Essa escada nada mais é do que a forma como Deus vai fazer, Ele vai construir uma forma de nós voltarmos a nos relacionarmos com Deus. Não somos nós que tomamos a iniciativa, mas é o Senhor que toma. É o Senhor que vem se relacionar conosco, é o Senhor que nos procura, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos toma pela mão. É o Senhor que nos busca no reino das trevas e nos traz para o reino da luz.
E foi esse mesmo Deus que fez isso com Jacó. E ele começou a fazer isso através de um simples sonho. E nesse sonho, então, ele fala para Jacó, ele reforça, né, a promessa da aliança, que nele serão benditas todas as famílias da terra, ele será próspero, ele vai ter uma descendência muito grande, e essa descendência, claro que não seriam os filhos naturais, né, mas são os filhos da fé ali nesse sentido, são os eleitos de Deus que ouviriam a palavra durante toda a história. Essa é a descendência da aliança. Mas eu queria que você não se detesse especificamente no sonho em si, até porque a interpretação dele é mais fácil, né? A gente já conhece. Agora, eu queria que você se detesse na parte quando Jacó acorda, quando ele se desperta desse sonho. Ele então tem uma reação muito diferente, né? Ele fala: aqui está o lugar onde Deus habita. É aqui que eu conheci o Senhor, é aqui que Ele falou comigo. Quão temível é esse lugar? Por que ele teve essa sensação de medo? Quão temível é esse lugar? Por que não é quão maravilhoso é esse lugar? Porque até então, ele estava se relacionando com Deus que ele só ouvia falar, que ele só tinha informação, que ele só tinha conhecimento. Mas agora, Deus está se relacionando com ele. Jacó até aqui não amava o Senhor, não tinha amor, não tinha desenvolvido esse relacionamento, não tinha desenvolvimento de relação. Foi apenas uma apresentação. E uma apresentação sobrenatural, inclusive. Então, quando Jacó acorda, a primeira sensação que ele tem é uma sensação de medo. Porque, de fato, agora ele sabe que Deus existe. Agora ele está se relacionando com Deus. A sua vida passa a ser diferente agora. A forma como ele pensava a vida, como ele falava, a forma como ele agia, a forma como ele se portava, até mesmo quem ele era, começa a se transformar a partir daqui. E é exatamente isso, irmãos, que Deus começa a fazer conosco, ou está fazendo conosco todos os dias da nossa vida. Ele está nos transformando. E aí nós precisamos lembrar ou pensar quem nós somos nessa transformação. Será que você é a pessoa de coração aberto, com quem o Senhor tem prazer de se relacionar, e todos os aprendizados que você precisa ter são passados para você por Deus de maneira extremamente mansa, piedosa, pacífica, amorosa, graciosa? Ou será que você, ao longo da sua jornada cristã, da sua vida cristã, do seu relacionamento com Deus, tem vivido uma vida mais parecida com a de Jacó, de um coração duro, de alguém que precisa ser amassado para aprender a se relacionar com Deus, para depender de Deus, de alguém que precisa ser constantemente, de certa forma, vou usar a palavra agredido, mas é no sentido de ser transformado de maneira dura, não de maneira amorosa, mas você precisa ser desafiado a duras penas, você precisa colocar sua cabeça na pedra, você precisa passar por angústia, por sofrimento, porque se não for assim, você não aprende, você não se submete, você não dobra o seu coração, você não abandona o orgulho, você não deixa a sua velha vida, os velhos hábitos, você não abandona o pecado se Deus não amassar você. Será que é essa a forma como você vai viver sua vida toda com Deus? Seus 20, 30, 40, 50, Luiz Alves anos de vida. Acharam que eu não ia citar ele hoje, né? Eu tenho que fazer mais amizade com pessoas mais idosas para citar outros. Mas será que é assim que você vai viver a sua vida? Tendo que ser amassado pelo Senhor, tendo que passar por amargos sofrimentos, para que você aprenda a depender de Deus, a abandonar quem você é,
abandonar o orgulho, abandonar a vida de pecado e se entregar completamente para Deus. Eu creio, irmãos, que nós não precisamos viver anos da nossa vida passando por sofrimentos. Eu não estou dizendo que a gente vai deixar de viver sofrimentos, tá? Isso é impossível, a gente vive num mundo caído, num mundo que está sujeito às consequências do pecado. Mas nós podemos olhar para esse mundo, para o sofrimento, para as angústias da vida de outro jeito. Nós podemos olhar para as coisas de maneira mais amorosa, mais graciosa, mais piedosa. E nós não precisamos viver uma vida inteira sendo amassados por Deus, sendo transformados por Deus a duras penas, passando por sofrimento. Você pode fazer isso de maneira mais piedosa. Você pode aprender do Senhor de maneira mansa, de maneira tranquila, pacífica, abandonando quem você é, da mesma maneira que Cristo Jesus fala aos seus discípulos. Aquela pessoa que chegou diante de Jesus e disse: o que eu preciso fazer para seguir o Senhor, para te servir, para herdar a vida eterna? E aí o Senhor, então, no final de tudo, vai dizer aquele texto que muitos de nós, muitas vezes, não gostamos de ouvir. Aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E é claro que é muito difícil para nós abandonarmos nós mesmos. Abrir mão do orgulho, de quem eu sou. Abrir mão da forma que eu penso. Abrir mão das minhas ideologias, da minha filosofia de vida, dos meus prazeres, daquilo que eu penso e acho da vida, para então pensar, agir, falar, desejar a vontade de Deus para a minha vida. É por isso que Jacó acorda assustado e com medo, porque ele não sabia ainda quem estava se relacionando com ele. Ele ainda não tinha relacionamento. Ele não sabia que Deus é um Deus amoroso, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. É um Deus que nos transforma, é verdade, que cumpre em nós a sua vontade. E hoje em dia muitos cristãos têm se enganado, acreditando que Deus está acima da nossa vontade, a ponto dele olhar para a nossa vontade e falar: não, tudo bem, não tem problema ele viver assim, ou assado, eu posso seguir desse jeito aí, que não tem tanto problema, Deus é amoroso, afinal de contas, Deus não vai se importar com um pecado aqui, um pecadinho ali, ele é cheio de graça, ele é cheio de amor, seu amor é infinito. E muitos têm sido enganados por não estarem sendo transformados por Deus, por não deixarem ser transformados, mas por quererem viver Deus e a sua própria vontade, quando a própria palavra diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o inimigo das nossas almas. Ou nós nos entregamos a Deus, ou nós permanecemos entregues ao diabo. Mas ainda, irmãos, tem algo que vai além dessa história. Deus promete a Jacó que vai restaurá-lo. Deus promete a Jacó que vai devolvê-lo para a sua terra. Deus promete a Jacó que vai fazer algo na sua vida, que ele não o abandonaria até que a sua palavra estivesse cumprida. Mas a verdade é que Deus não nos abandona, mesmo depois que a sua palavra está cumprida. Porque a vida com Deus não é uma vida passageira, mas é uma vida eterna, infinita, sem fim. Mas ele vai além. E aí Jacó, no final desse texto, ele começa a sua atitude de mudança, ele começa a sua transformação, ele começa a ser transformado por Deus, ele começa a se render à transformação que Deus queria. Ele começa a se entregar para Deus. E ao fazer isso, ele então faz algo que era muito comum daquela época, ele faz um voto com o Senhor. Olha, eu estou parafraseando, tá? Eu estou começando um relacionamento com o Senhor. Eu percebi algumas coisas a respeito de quem o Senhor é. E eu vou caminhar junto com o Senhor. E se de fato o Senhor diz que é quem é,
se o Senhor de fato se comprometeu comigo, se o Senhor é gracioso, é amoroso, é misericordioso, se o Senhor tem vontades na minha vida, se o Senhor tem propósito para mim, tem planos para a minha vida, eu vou me submeter a esses planos, e quando esses planos forem cumpridos, então, só lá no final, então, o Senhor será o meu Deus. E é justamente aqui que nós vemos, que nós olhamos, que para Jacó começar a se relacionar com Deus de fato, ele vai precisar passar por várias provações. Ele podia ter dito ali, naquele momento, falado: Senhor, já que eu sei agora quem o Senhor é, eu me submeto. Se o Senhor prometeu, eu sei que o Senhor vai cumprir, eu vou entregar completamente a minha vida nas tuas mãos. Faça o que o Senhor quiser. Estou entregue ao Senhor. Mas a atitude de Jacó é outra. Não é uma atitude de entrega, mas é uma atitude de voto, de prova. Primeiro o Senhor faz, depois eu vejo o que eu faço. Mas Deus é soberano até mesmo nisso. Até mesmo na forma de agir, na forma de pensar, Deus é soberano. Irmãos, quando Deus quer salvar alguém, quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, Ele vai fazer. É claro que não vai ser de maneira agressiva. Deus não vai submeter o seu coração à vontade dEle de uma maneira, de forma impiedosa. Mas Deus vai fazer isso de maneira piedosa, mesmo que tenha que ser debaixo de algum sofrimento, mesmo que tenha que ser debaixo de alguma luta, mesmo que tenha que ser debaixo de prova. Ainda assim, o Senhor faz as coisas de maneira piedosa, de maneira graciosa, de maneira muito amorosa. E como eu falei no começo, às vezes, aquilo que a gente passa, nós precisamos passar porque se não fosse dessa maneira, o nosso coração não conseguiria se dobrar ao Senhor. Nós não conseguiríamos aprender a amar o Senhor, a depender dEle, a deixar quem nós somos para viver quem Deus quer que nós sejamos. E é bem verdade que nós temos um propósito, e o propósito que nós temos de vida é a vontade de Deus para cada um de nós. Da mesma maneira que Deus foi com Jacó, que não o abandonou, que se apresentou para ele, é a mesma maneira que Deus trabalha na sua e na minha vida. O trabalho de nos transformar é de Deus, e o nosso trabalho é descansar nele, é nos submetermos, é acreditarmos, é entendermos que Ele é soberano, é gracioso, é amoroso, é cuidadoso conosco. É um Deus pessoal que não quer que os seus filhos, que os seus adoradores, que os seus eleitos o adorem apenas por conhecer, o adorem por saber, o adorem por medo. Mas Deus quer se relacionar comigo e Ele quer se relacionar com você. E é por isso que Ele nos chama para Cristo, é por isso que Ele nos chama para a cruz, é por isso que Ele nos chama para o arrependimento de pecados, é por isso que Ele nos chama para abandonarmos quem nós éramos, para que Ele possa nos fazer de novo, para que Ele possa nos construir a sua imagem e semelhança, como sempre foi a vontade dEle para as nossas vidas. E é justamente por isso, irmãos, que nós somos chamados a nos entregarmos ao Senhor. E se você tem lutado contra você mesmo, você precisa entregar a sua vida, a sua luta para Deus. Você precisa colocar a sua vida, as suas lutas na cruz do Calvário, diante de Deus, porque Ele já levou sobre si as nossas dores, Ele já levou sobre si os nossos pecados. Agora cabe a nós nos arrependermos, colocarmos diante dEle a culpa e então desfrutarmos do seu perdão, do seu amor e da sua graça e da sua misericórdia.
Mas nós precisamos submeter o nosso coração, irmãos. Não adianta servir ao Senhor e servir a nossa própria vontade. Nós precisamos abandonar a nossa vontade. Mas não se preocupe, porque ao abandonar a sua vontade, ao abandonar quem você é, Deus te segurará no colo e vai conduzir a sua vida até que você esteja preparado para andar de novo com suas próprias pernas. E dessa vez, você não vai estar apenas caminhando sozinho, mas o Senhor caminha ao nosso lado, durante todos os momentos da vida, como Ele mesmo prometeu. Ide por todo mundo, portanto, pregai o Evangelho, ensinai, fazeis discípulos de todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, ou tudo aquilo que eu vos ensinei, e eu serei convosco, até que os séculos sejam consumados. O Senhor nos promete, irmãos, uma vida debaixo da sua graça, debaixo do seu amor, uma vida de salvação, uma vida de perdão, uma vida sem culpa, uma vida de graça, uma vida alegre, feliz, uma vida onde nós podemos encontrar alegria até mesmo no mais profundo sofrimento, porque quem nos dá essa alegria não são os bens materiais, não é a vida, não é a forma que a gente pensa, não é a ideologia, não é a política, não é a filosofia, não são as curas, não são os milagres, mas é única e exclusivamente a pessoa de Jesus, a pessoa graciosa de Deus. É com Ele que nós somos chamados a nos relacionar. Só existe salvação para aqueles que se relacionam com Cristo Jesus. Somente para quem se relaciona com Deus, não para quem conhece, não para quem sabe, mas para quem se entrega, para quem se lança na presença de Deus, nas mãos de Deus, sem deixar absolutamente nenhum arrependimento para trás, sem deixar nada para trás, se lançar, confiantes, inteiramente sabidos de que Deus vai nos segurar nas suas mãos, e vai cuidar de nós, e vai nos transformar, e vai nos redimir, e no fim de tudo isso, no fim de toda essa jornada, nós então entraremos para sempre na glória de Deus. Que maravilhoso que vai ser naquele dia, ao vivermos essa vida entregues, ao suportarmos os sofrimentos, ao nos entregarmos, ao nos deixarmos para trás quem nós somos e vivermos quem Deus quer que nós sejamos, ao vivermos a vida de Deus, ao vivermos de acordo com a vontade de Deus. Que maravilhoso que vai ser quando chegarmos naquele dia, diante de Jesus, passarmos pelo véu dessa vida e muito provavelmente, aqui pensando alto, né? Em um lugar bonito, um novo céu, uma nova terra, uma nova forma de ver a vida. O Senhor vai estar nos esperando de braços abertos para nos receber na sua glória, para receber aqueles que se entregaram completamente e inteiramente nas tuas mãos. Nós não podemos ser igual a Jacó, nós não podemos ser igual ao seu irmão, que foi rebelde, que foi duro de coração, foram, né? Duros de corações. Nós precisamos, irmãos, nós somos chamados para isso hoje, a nos entregarmos ao Senhor de maneira completa, de maneira eficiente, de maneira eficaz, de maneira por inteiro, completa, abandonando o nosso pecado, a nossa pecaminosidade, abandonando o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, para que possamos então viver de acordo com a vontade dEle para as nossas vidas. E aí nós bem sabemos que a vontade dEle para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Que assim o Senhor nos abençoe e derrame continuamente sobre nós a sua graça. Nós vamos orar nesse momento. Enquanto isso, os meninos do louvor já vêm aqui para frente. Nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Depois que eu orar, nós vamos ouvir de novo
a canção que eles cantaram primeiro, eu acho, no prelúdio. E aí depois que a canção se encerra, eu então termino o culto dando a bênção aos irmãos, e aí nós vamos, os irmãos já ficam sentadinhos aí, nós vamos descer, eu e o pastor Tiago. Aliás, o pastor Tiago não desce, o pastor Tiago fica aqui na frente. É isso, né? Isso, o pastor Tiago fica aqui na frente. E aí, se você precisar de oração hoje, se você precisar conversar com alguém, precisar desabafar alguma coisa, precisar falar a respeito de alguma coisa, uma luta que você tem enfrentado, você precisa orar com alguém, vem aqui à frente, converse com o pastor Tiago, ora com ele aqui, e depois você desce, eu já vou descer, inclusive um diácono precisa vir aqui me buscar, já fiquem espertos aí. Eu desço e aí te cumprimento lá na frente, a gente pode então tomar um cafezinho juntos, conversarmos juntos, orarmos juntos, falarmos daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos nessa noite diante do Senhor, Deus, nós ouvimos a Tua palavra e nós ouvimos o chamado do Senhor para um relacionamento de entrega com o Senhor. Nós ouvimos nessa noite que nós precisamos nos entregar ao Senhor. Nós ouvimos nessa noite que nós precisamos abandonar a nossa vida de pecado, a nossa pecaminosidade. Nós ouvimos nessa noite que nós precisamos, Deus, do Senhor, que nós precisamos depender do Senhor, que é um relacionamento profundo com o Senhor que salva as nossas vidas. Nós ouvimos nessa noite, Deus, que existem pessoas que precisam ser constantemente amassadas pelo Senhor para que de fato consigam se entregar. Deus, que não sejamos nós esses, mas que nós possamos abrir o nosso coração já nessa noite, nos entregarmos inteiramente nas Tuas mãos, confiantes de que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, de que o Senhor tem a salvação, tem a graça, tem o amor para nos apresentar, que o Senhor pode nos transformar de maneira amorosa, graciosa e misericordiosa, que nós não precisamos passar por sofrimentos, mas que a gente pode se entregar antes, que nós não precisamos, Deus, nos apegar a quem nós somos, ao que nós pensamos, ao que nós fazemos, mas que nós possamos nos entregar nas Tuas mãos, certos, confiantes de que o Senhor nos segura, de que o Senhor nos carrega no colo, de que o Senhor nos transforma de maneira muito piedosa, de maneira muito amorosa, de que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, de que o Senhor tem a salvação para nos entregar, de que o Senhor tem perdão para que nós possamos desfrutar ao nos arrependermos dos nossos pecados. Nós bem sabemos, Deus, que a Sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor, Deus, através da Tua palavra e através do Teu Espírito Santo, possa nos fazer desfrutar dessa vontade boa, perfeita e agradável. Que nessa noite, Deus, o nosso coração esteja extremamente confiante e preparado pelo Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, para se entregar completamente nas Tuas mãos. E que a partir daqui, a partir de hoje, tenhamos um relacionamento mais profundo com o Senhor, mais íntegro, mais inteiro, um relacionamento cheio de graça, de amor, de misericórdia, de transformação, de abandono de pecado, de arrependimentos, de desfrutar do Seu perdão, de abandono de culpa, mas de recebimento de graça e de misericórdia. Deus, transforma as nossas vidas à luz da Tua vontade, à luz da Tua palavra e à luz do Teu amor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.